Galera, eu vou falar pra vocês uma coisa. Gente, eu vi uma série que eu tô gostando muito, muito mesmo. Eu tenho que comentar. Porque no início não tava gostando tanto, mas depois eu comecei a gostar mais. Eu vi mais precisamente por conta do ator que eu gosto muito dele, do Thomas Sangster. E aí eu vi essa série há um tempão atrás que se chama Artful Dodger. A premissa é desse tal personagem que bem antigamente, na época que a Austrália era uma colônia, ele fazia operações na, em sala de medicina. E para vocês entenderem, naquela época não tinha nenhum tipo de anestesia e também as pessoas faziam operações, eram de altíssimo risco e era um espetáculo, não era só também voltado para estudantes de medicina, mas muitas pessoas iam para ver uma grande carnificina, uma coisa horrível acontecendo ali. E aí eles pagavam a pessoa que fazia tal cirurgia. E esse cara, esse Jack Dawkins, fazia a cirurgia para ganhar uma graninha extra. E aí, no segundo episódio, eu percebi que são todos os personagens do Oliver Twist. Tipo, gente, eu li depois, eu vi o primeiro episódio há muito tempo atrás. E aí eu só fui rever, sei lá, semana retrasada. E aí eu já tinha começado a ler Oliver Twist. E eu percebi que são, tipo, o Fagin tá lá, o Jack Dawkins é o Artful Dodger, e o título é Artful Dodger, é óbvio que é sobre ele, que é um personagem muito interessante, tá? E também nós temos o próprio Oliver. Mas o foco não é do Oliver Twist. O Oliver, inclusive, nesse livro, nessa série, ele é muito chato. A gente vai ver aqui esse personagem, o Jack Dawkins, e nós vamos também seguir a personagem da Belle, que é a filha de algum governador lá da Austrália. E o sonho dela é se tornar médica, mas ela é uma mulher, e na época não poderia, né, trabalhar com isso nem nada. Ela é uma mulher super à frente e tal. E ela vê no Jack Dawkins um meio dela conseguir fazer o que ela sempre quis, que é ser médica e operar, e enfim. E o Dawkins acaba arranjando uma aliança com ela também. E é engraçado porque a relação deles é muito de cão e rato, mas em um certo momento ali, que eles abrem suas vulnerabilidades, ela percebe que ele também precisa dela, que ele é disléxico e não consegue ler muitas coisas de medicina, e ela tem muito conhecimento teórico e ele tem muito conhecimento prático. E casou muito bem esses dois. E aí, obviamente, eles vão ter um relacionamento metade da série pro final. E é muito legal, muito legal. Coitado do Jack, porque no Oliver Twist, né, o Jack Dawkins, ele é um ladrãozinho que é capacho do Fagin. Aqui, o Fagin tá fazendo de tudo pra incluir o Jack nessa vida do crime de novo. Ele fica muito tipo, não quero mais saber no início, mas depois ele acaba voltando, porque situações externas acabam fazendo com que ele fique devendo dinheiro, e aí ele tem que fazer várias tramóias e tal. E uma coisa interessante aqui também, que um dos motivos pelo qual ele perde dinheiro é porque ele também joga muitas cartas e faz muitas apostas. E isso é interessante porque no Oliver Twist, o próprio Jack Dawkins, ele realmente é muito bom no baralho e ele ganha de todo mundo, ele é muito bom. E, enfim, aí é isso. E o que eu ainda acho muito esquisito aqui também é que o Fagin, ele não é uma figura que você pode confiar totalmente. Você acha que pode, mas só acha, entendeu? Assim, ele é um personagem muito dúbio, eu achei muito interessante isso, porque ele realmente é um personagem dúbio no Oliver Twist. E a Belle, ela tem essa família que é de elite, né? Super de elite. E depois ela repara que os pais dela não são exatamente aquilo que ela sempre idealizou, né? E ela tem também o processo dela de, de perceber que não é tudo preto no branco e que ela
tem que começar a pensar também por si própria e não acreditar tanto assim no que os familiares dizem. Eu achei essa personagem extremamente interessante e bem construída. E eu também gostei da forma como eles repaginaram o Jack. E tem um rolê aí também muito de amor proibido, porque o Jack Dawkins, ele é muito humilde e a família dela é elite total. Então eles não querem juntos, embora ele seja reconhecido como um bom médico, o melhor médico da colônia. E aí, mas mesmo assim, ele não é interessante, eles não querem saber. E mesmo assim, mesmo depois dele descobrir uma tal doença da Belle, ele se dedica em tentar ajudá-la a superar, a curar essa doença, e a família não gosta dele, a família tá em negação, né? Fala, a mãe principalmente, a mãe fala que ela não está doente e todos os médicos, os melhores médicos do mundo falam que ela não está doente e tal, que ela não pode ter essa tal doença. Então, uma coisa que ele fala na série que eu achei muito interessante também é observar o seu paciente. Só porque nunca teve um caso de pessoas naquela idade com aquela doença, não significa que não seja o caso. Então, eu achei muito interessante. E é isso, gente. Eu não vou dar spoiler nessa série, mas eu acho que vocês deveriam ver, porque não é. Aliás, não é nem publi isso. Eu tô falando só porque realmente eu gostei. A primeira parte é meio chatinha, tipo, você tá conhecendo os personagens ainda, mas depois fica uma trama que você fica choquita. E tá no Disney Plus, se vocês quiserem ver. E vai ter segunda temporada. Dia 10, eu acho. Então, eu estou muito animada para ver. E é isso, galera. Beijos, tchau!